Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, ele contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, parece que o Evangelho hoje quer nos dar uma aula de etiqueta. Parece que Jesus está nos ensinando a como nos comportar nas festas. Mas é muito mais do que isso. O problema de fundo aqui não é ocupar os primeiros lugares, mas é entender qual é a lógica de Deus. Lógica de Deus que não considera os primeiros lugares os melhores lugares. Não quer dizer que porque estão nos primeiros lugares sejam os melhores lugares. Deus prefere um coração humilde que pensa o primeiro lugar para o outro, ou seja, que é capaz de esquecer de si e pensar primeiramente no outro, fazendo o bem ao outro, olhando a necessidade do outro. Por isso que a humildade evangélica é a libertação do apego ao nosso próprio eu, a pensar no nosso próprio umbigo, nas nossas necessidades, nos nossos próprios interesses. Tem uma canção antiga que dizia assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Essa verdade, ela está muito bem alinhada com o Evangelho de hoje, porque estar no lugar que me é devido, estar no lugar onde Deus me plantou e fazer desse lugar, não importa se é o primeiro ou se é o último, fazer desse lugar uma oportunidade para servir os outros e não me servir, do meu lugar para usurpar do outro, alguma coisa, valendo-me dos meus próprios interesses, a minha posição social, a minha função de comando, a minha autoridade. Tudo isso nós podemos ver nas nossas realidades cotidianas, nos nossos relacionamentos. Quem ocupa um determinado lugar, repito, não importa se esse é o primeiro ou o último, mas que ocupe esse lugar e sirva os irmãos, porque esse lugar foi dado por Deus. Os fariseus, diz a palavra do Evangelho, observavam Jesus e Jesus notava os fariseus. O olhar farisaico é aquele olhar superficial e condenatório, Quando muitas vezes nós vemos alguém que ocupa uma posição de destaque, muitas vezes o nosso olhar é muito superficial, porque aquela pessoa não é o lugar que ela ocupa, ela é muito mais do que isso. E já Jesus, com o seu olhar, ele é profundo e ele provoca conversão, tanto que observando aquela realidade, a palavra de Jesus, ela provoca conversão, não para humilhar ninguém, não para tirar ninguém do seu lugar, mas para fazer com que as pessoas reconheçam que aquele lugar é um lugar de serviço e não um lugar de destaque apenas. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.